Olá pessoal, mais um momento aqui com vocês, professor Jonatas, da disciplina de Educação Física, e hoje em mais uma das nossas aulas remotas, dando continuidade ao nosso mais recente conteúdo de lutas, e hoje nós estaremos abordando um pouco sobre o Jiu-Jitsu, essa arte marcial que é muito difundida no nosso país. Esse conteúdo especificamente é bem extenso por ter uma historicidade muito grande por trás da arte marcial e por mais recentemente ser também uma arte marcial que está, assim por dizer, na moda, por estar no gosto dos jovens da atualidade. Então vamos lá. Primeiramente, falando sobre um breve conceito referente ao jiu-jitsu, para que nós possamos entender, existe o jiu-jitsu brasileiro e existe o jiu-jitsu. Vocês vão entender que ao longo da história do surgimento do jiu-jitsu, o porquê dele ter essa característica própria do jiu-jitsu brasileiro. É uma arte marcial de raiz japonesa ou oriental. Existe uma certa divergência, um debate sobre dizer que o jiu-jitsu ele veio exclusivamente do Japão. Então pode-se dizer que ele é uma arte marcial que ela tem suas origens orientais. Ela se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções, pressões para levar o oponente ao chão e dominá-lo. Na etimologia da palavra, então, o ju em japonês significa suavidade, brandura, e o jutsu, que é a arte ou a técnica. Daí o seu sinônimo literal de arte suave. Então nós vamos buscar um pouco da origem, como eu havia falado de uma certa polêmica, a questão justamente de afirmar que o jiu-jitsu ele veio exclusivamente do Japão. Mas o fato é que a historicidade ela não aponta com precisão a origem dessa arte marcial. O que nós podemos afirmar mais de concreto é que foram nas escolas samurais, que era a casta guerreira do Japão feudal, que aperfeiçoou e que deu essa característica do que nós temos mais parecido nos fundamentos hoje como jiu-jitsu. O fato da arte de defesa samurai, da arte de combate que os samurais adotavam, com o uso de espadas, de lanças e outros instrumentos contundentes, no campo de batalha, podia fazer com que, ao se perder uma dessas armas, o samurai ficasse um tanto indefeso contra o seu oponente. Então, a finalidade da criação do jiu-jitsu, ela vem em contraposição ao kenjutsu, que é justamente as artes que utilizavam dessas armas contundentes. E o jiu-jitsu ele vem em oposição porque os samurais conseguiam, em combate corporal, sem o uso desses instrumentos, ele conseguia imobilizar e vencer o seu oponente. Então, foi uma arte que foi precursora do jiu-jitsu que nós temos como referência mais forte. Logo então, o jiu-jitsu ele passou a ganhar um novo rumo quando ele deixou de ser apenas aquela arte marcial
que era, por assim dizer, obrigatório ao samurai ter domínio, não só o samurai, como outros guerreiros da época do Japão feudal, e ela passa a ganhar um novo rumo com essa escola japonesa do Kodokan. E o que passou a ser feito com o jiu-jitsu? Para que nós tenhamos noção, se deu a ele uma característica, vamos dizer assim, de apresentação circense, de desafio. Isso porque um dos instrutores da escola do Kodokan, ele decidiu levar para o mundo essa arte marcial. Ele decidiu que ia tornar conhecida essa arte marcial. E ele queria provar a eficiência dos seus estrangulamentos, chave de braço, contra oponentes de todos os tamanhos e estilos. Isso porque o jiu-jitsu ele tem uma filosofia que você não é necessário ter grande força física ou porte, porque você vai usar da força empregada como técnica, além da força do seu adversário, o que a gente nota muito semelhança com o judô. Ele vai utilizar de técnicas em pontos vitais de mobilização, onde é necessário uma aplicação de uma força bem reduzida. E o nome desse instrutor é o Mitsu Maeda, ele que foi um defensor ferrenho das técnicas de defesa pessoal que estão contidas no jiu-jitsu. E a sua postura nobre fez nascer um apelido que o consagrou, como ele é mais conhecido, Conde Komar. Esse instrutor ele fez apresentações pelo mundo inteiro, desafiando e sempre vencendo os seus oponentes. Então ele teve uma passagem pela América e resolveu voltar. E nisso o lutador fez apresentações e desafios sempre naquele formato, tipo um desafio circense, onde se reuniam pessoas para mais com curiosidade, para ver aquela pessoa que o porte físico dele era baixo, não tinha uma vantagem. Como vocês estão vendo aqui, ele tinha 1,64 m e apenas 68 kg, desafiando oponentes extremamente mais fortes fisicamente do que ele. Então, o Mitsu Maeda ele chegou a desembarcar no Brasil, e aqui no nosso país ele estabeleceu as raízes e mudou completamente a história do esporte, mais especificamente no segmento das lutas. Maeda colecionaria histórias de desafios e vitórias aqui no Brasil, e após rodar pelo país, o faixa preta se estabeleceu em Belém do Pará. Isso implica que não seria errado afirmar que o jiu-jitsu ele teve entrada no Brasil através do Mitsu Maeda, do Conde Komar. Existem outras versões da chegada do jiu-jitsu no Brasil, de uma forma um pouco mais primitiva do jiu-jitsu, mas nós não vamos entrar nessa discussão porque é uma série de linhas de afirmações. Como eu havia dito, a historicidade ela não é exata para afirmar isso, e também existem versões de que o jiu-jitsu teria sido criado especificamente no Brasil, ou seja, 100% no Brasil. Então não existem documentos para comprovar isso, mas existem documentos históricos de jornais da chegada de Mitsu Maeda no país, com essa arte marcial do jiu-jitsu que até então não tinha sido vista no nosso país. Só para finalizar um pouco sobre o Mitsu Maeda, os conceitos da sua arte. Em pé ou no chão, a força do oponente deveria ser a arma para a vitória. Para se aproximar do adversário, utilizava-se o uso de chutes baixos e cotoveladas.
E esse era um artifício para que você pudesse levar o seu oponente para o chão. Isso demonstra que o jiu-jitsu ela é uma arte marcial que tem o seu principal foco a imobilização, vencer o seu adversário no chão, certo? Diferente de outras artes como capoeira, taekwondo, que são em pé e tem uma distância entre os adversários. No jiu-jitsu não. O foco principal é levar a luta para o chão, para o solo, e o espaço entre os oponentes ser praticamente zero. Então nós chegamos agora no ponto em que nós temos que citar a família Gracie. Por que a família Gracie? A família Gracie ela tem um papel muito importante com relação à história e desenvolvimento do jiu-jitsu. Não é que não tenham existido outras famílias, ou outros mestres, outras pessoas que não tenham contribuído para o crescimento e desenvolvimento do jiu-jitsu, como foi também o caso do mestre Fadá, mas seria uma outra versão também do surgimento do jiu-jitsu no Brasil, mas ele teve a sua contribuição. Nós vamos focar na família Gracie, porque a história do jiu-jitsu no Brasil, ela está interligada com a família Gracie. Pois aqui, em 1917, um adolescente, até então na época, que é esse senhor da foto que nós estamos vendo, que é o Carlos Gracie, ele viu pela primeira vez em Belém a apresentação do Mitsu Maeda. E com aqueles desafios e a arte de autodefesa, enfim, ele se interessou muito. E o seu pai, que era o Gastão Gracie, ele era amigo do Mitsu Maeda. E ele pediu para que treinasse o Carlos Gracie, certo? E o Carlos Gracie, ele se dedicou tanto ao jiu-jitsu que em 1925 ele abriu a primeira academia de jiu-jitsu da família Gracie. Já nessa época ele saiu de Belém e foi para o Rio de Janeiro, certo? E ele chegou a ter 21 filhos, sendo que desses 21 filhos, 13 deles se tornariam faixa preta em jiu-jitsu. E eles levariam o nome da Academia Gracie para o mundo. Então iniciou aí a questão do jiu-jitsu ter se espalhar suas raízes pelo Brasil. O Carlos Gracie, ele foi o primeiro membro da família Gracie a se lançar numa luta sem regras. Isso na época, em 1924, no Rio de Janeiro. E batizaram esse formato de luta, desse evento, de Vale Tudo. Ou seja, sem regras, com o objetivo final de vencer seu oponente, independente da técnica empregada. E, logicamente, o Carlos Gracie, ele utilizava do jiu-jitsu para isso. Dando sequência na família, dos 13 filhos que o Carlos Gracie teve dentro do jiu-jitsu, o Hélio Gracie rapidamente se tornou destaque entre os irmãos. Isso porque ele trazia algumas inovações técnicas em consonância com as táticas do Conde Komar. Ele continuou no Rio de Janeiro os desafios que o Mitsu Maeda fazia. Ou seja, ele desafiava capoeiristas, estivadores e valentões de todas as origens e tamanhos. Ou seja, o Hélio Gracie, ele, além de continuar com o princípio do Mitsu Maeda, de difundir, de divulgar o jiu-jitsu,
ele atribuiu novas técnicas à arte marcial. Paralelo a esses desafios que o Hélio Gracie promovia, era notável aí por volta do ano de 1960 que as regras exclusivas do jiu-jitsu elas se fortaleciam em diferentes academias, pois passaram-se a abrir outras academias diferentes, fora a Academia Gracie. Então essas regras elas começavam a se combinar para que pudesse ter um padrão nas academias, nos combates de jiu-jitsu. Foi quando entrou em cena o Carlson Gracie, sobrinho de Hélio Gracie. Já em 1967, ele conseguiu, em conjunto dos primos e de toda a família Gracie e outras pessoas que colaboraram, eles consolidaram o jiu-jitsu esportivo a partir da criação da Federação de Jiu-Jitsu de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ela foi criada sob a autorização da Confederação Nacional de Desporto do país. Então o jiu-jitsu ele ganhava oficialmente tempo e pontuações. Então é igual quando a gente observa no jogo. O jogo ele não tem federação, ele não tem regras fixas, é muito do participante de combinar. Mas quando se torna esporte, ele passa a ter a confederação, regras, arbitragem, tudo padronizado. Então, a importância ligada à família Gracie ao jiu-jitsu foi essa grande contribuição. A transformação do jiu-jitsu, que era uma arte marcial, e agora ela é arte marcial, mas também reconhecida como um esporte de luta. Isso em 1967. E aí, seguindo ainda com a família Gracie, conforme eu disse, sempre que o jiu-jitsu avançava num ponto, a família Gracie estava envolvida. Não que não tenha tido, como eu já falei, outras pessoas fora da família Gracie, até mesmo em outra linhagem de expansão do jiu-jitsu que não tenha contribuído, mas a contribuição direta sempre envolvendo a família Gracie. Então, nos anos 90, a gente chega a um momento de avanço do jiu-jitsu em duas frentes. Uma comandada por Rorion Gracie e outra comandada por Carlos Gracie. Por que são diferentes essas frentes? O Rorion Gracie, ele foi responsável por criar em 1993 o Ultimate Fight Championship, ou seja, o UFC. Hoje, no mundo, uma das siglas mais conhecidas de todos os últimos tempos em relação a artes marciais. O Rorion Gracie foi o criador do UFC, hoje também chamado de MMA. E foi ele que deu esse pontapé inicial do esporte midiático como é conhecido hoje, de luta, desse formato do MMA. Em paralelo a isso, ao mesmo tempo, o Carlos Gracie ele deu um avanço no jiu-jitsu em outra direção. Ele criou em 1994 a Federação Internacional do Jiu-Jitsu, bem como também a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Ou seja, enquanto o Rorion ele dava ao jiu-jitsu o espetáculo, a mídia, do formato que nós consumimos, o Carlos Gracie avançava na questão do jiu-jitsu enquanto esporte. São duas frentes diferentes, mas que se complementam. E a questão dessa linhagem do Rorion, ela teve todo o apoio de pessoas de nome que nós conhecemos hoje, que é Rickson Gracie, Renzo, Ralph, Roland, Raio, Carlon Gracie, e entre outros lutadores que hoje nós temos aí como se fossem ídolos na linhagem do UFC, que apareceram nessa época, Minotauro, todos eles sempre estiveram muito envolvidos com a família Gracie. E com relação
a linhagem de Carlos Gracie, do esporte regulado, do esporte regulamentado, foi muito importante para ter filiação ao Comitê Olímpico Brasileiro. Hoje, graças a isso, são realizados campeonatos, como o Campeonato Mundial. Tudo isso a partir dessa regulamentação do jiu-jitsu. Entrando então especificamente na questão das competições do jiu-jitsu. As principais competições nacionais são o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Equipes e o Campeonato Brasileiro de Estreantes. Com relação às regras, o que é permitido ou não permitido. Eu vou soltar aqui o vídeo para que a gente possa acompanhar um pouco. Agora com o Viking Alexander Trans. É diferente do que nós possamos assim, acho que tem uma imagem do jiu-jitsu somente vinculado ao UFC, aquele formato de luta que nós vemos no UFC, na gaiola, e o jiu-jitsu oficial, vamos dizer assim, o jiu-jitsu esporte, não é bem assim. O jiu-jitsu como esporte, ele tem uma semelhança com o judô, que nós acompanhamos nos campeonatos e nas Olimpíadas. Com relação ao espaço da luta, nós já vamos poder ter aí a imagem. É a parede dos campeões. Pronto, os competidores eles disputam em um tatame, são 2 lutadores, e eles competem seguindo um sistema de regras, de pontos e vantagens. Para obter um ponto é necessário imobilizar o adversário por mais de 3 segundos numa mesma posição. A qualidade faz toda a diferença. Pronto, nós temos aí a imagem desse combate entre o Roberto e o Alexandre. Então nós temos aí, o oponente ele tem que mobilizar o seu adversário por mais de 3 segundos em uma posição. Isso vai ser julgado pelo juiz se ele vai receber uma vantagem ou um ponto. É sempre o árbitro que decide a questão da vantagem. O fato é que no jiu-jitsu não há empate, certo? Sempre vai ser julgado, se o seu oponente não for finalizado por imobilização, a luta vai ser julgada pelo árbitro e vai dar a vitória a quem marcar mais pontos. Para dar o bote cyborg. Domina de mão esquerda lá em cima. E o que é que pode ser feito? Pode-se derrubar o adversário, pode-se neutralizar, estrangulações, torções, exceto dos dedos. Pode ser usado projeções, imobilizações, alavancas e pressionamento. Tudo isso nós estamos vendo aí, ó. Foi para a perna, vamos ver como vai trabalhar dali, se vai tentar. O que não é permitido. Não são permitidos golpes traumáticos deferidos em pontos vitais. Também não pode atingir órgãos genitais, disparar cotovelada, cabeçada, mordida, puxão de dedo, de cabelo, colocar dedo nos olhos ou no nariz, torcer os dedos ou a aplicação de uma chave de calcanhar, que é uma técnica proibida no jiu-jitsu. Agora, Carlão Barreto pode fazer diferença nesse jogo de 50-50 se ficar. Antes de entrarmos em referência às técnicas, vamos acompanhar essa luta até o final, porque ela vai ser vencida por uma finalização. Durante toda a transmissão, são 6 minutos de luta, é muito pouco tempo, nível muito alto, então uma vantagem nas mãos de um lutador competitivo e experiente como o Cyborg é uma grande... Foi o Trans, ó. 2 pontos pro Trans. Agora vamos ver como é que o Cyborg vai se comportar, se ele vai conseguir responder, dar o troco.
O brasileiro tá lutando Mas os de kimono Trans preto. já saíram da posição 50-50. Nessa aí foi inteligente o Trans, hein? Muito inteligente, muito inteligente. 2-0 para o dinamarquês. Vem para a pegada de costas o Alexander Trans. Vai entregar a bola para o lado de cá. Vem para a finalização o Trans, hein? Vem para pegar o Cyborg. Vem para tentar ser campeão por finalização. Essa é a final peso pesado. O Cyborg está enrolado, está numa situação ruim. O brasileiro tem que ter paciência e experiência aí o Cyborg. Está muito bem na posição o Alexander. Qualquer deslize ele pode ser fatal. Posição encaixada. Vai ficando ruim para o brasileiro. Respira com calma, vai botando pressão, vai se ajeitando o Alexander. Tá com aquela pegada muito forte, vai pegar. Estrangulamento encaixado. Pegou, vitória de Alexander Trans por finalização, vencendo o Roberto Cyborg. Então, conforme eu tinha dito, acompanhamos essa luta pesado, rei no do formato tatame, do até Jiu-Jitsu enquanto 110 esporte. quilos. Alexander Trans. E vencida aí por uma Progressão finalização. no evento, né? Como o Trans foi vencendo luta após luta. Dando sequência, nós vamos aqui entrar na questão das técnicas utilizadas no Jiu-Jitsu. São muitas técnicas, aproximadamente 180 técnicas do Jiu-Jitsu. Estão divididas entre técnicas traumatizantes, em socos e chutes, desequilibrantes, através das quedas, técnicas de solo e técnicas de arremesso. Os principais golpes no Jiu-Jitsu são, vamos falar aqui no caso do Jiu-Jitsu brasileiro. Quando nós falamos Jiu-Jitsu brasileiro é porque o Jiu-Jitsu brasileiro ele tem algumas características próprias e alguns golpes também próprios, tá? Nós temos o armlock, triângulo americano, Ezequiel, mata-leão, relógio, guilhotina na guarda, tesoura, chave de pé. E nós vamos ver aqui nesse vídeo só algumas técnicas de finalização. E chegando à nossa finalização em relação ao Jiu-Jitsu, vamos mostrar um pouco o Jiu-Jitsu como talvez a maior parte das pessoas chegou ao conhecimento dessa arte marcial, que foi através de eventos como o UFC, certo? Então nós vamos acompanhar esse vídeo curto, só para nós termos essa noção. E eu agradeço a atenção de todos, espero que todos possam fazer as atividades e ter uma participação boa nas aulas. E meu abraço para todos vocês. O combate Anderson Silva.
Vocês notem que uma série de golpes utilizados aí não podem ser utilizados lá no jiu-jitsu enquanto prática esportiva. Trying to finish this round one with a flurry and score some points. Matt Hughes like a submission, and it's all over. It's all over. Uma característica aí dos combates do UFC é que houve um tempo que o jiu-jitsu era a arte marcial predominante. Era como se fosse a arte marcial que mais levava o competidor a finalizar o seu oponente, a chegar à vitória. Isso por volta aí até de 2015, 16. Já depois disso, nós vemos hoje nesse tipo de evento a predominância de outras artes marciais, não só mais jiu-jitsu. Nós percebemos a presença da capoeira, dando mais espaço à luta de que ela chega a ir para o chão. Ou seja, o adversário vai usar mais o Muay Thai ou alguma arte que tenha mais distância envolvida, para evitar que ele vá para o chão, onde ele teria menos chance de vencer. Então é isso, pessoal, por hoje. Chegamos ao fim. Muito obrigado a todos.